Irmãos e irmãs, então hoje no Evangelho, o Senhor nos coloca um princípio espiritual que é fundamental nós entendermos para a vitória de Deus na nossa vida. Então, Jesus pega um fato acontecendo com ele, está expulsando demônios, e as pessoas, na realidade, não querem crer. Mas, então, acusam ele que um demônio está nele expulsando outro demônio, né? Então, aí ele aproveita isso para dar essa explicação, que é de fundamental importância na vida espiritual. Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Aqui tem um princípio fundamental de a gente entender a própria conversão e também o próprio combate espiritual. Então, se o nosso coração está dividido, nós vamos perder a batalha contra o mal. Então, até porque a palavra diábolo justamente significa aquele que desvia do centro. Ele vai te desviar do centro, que é Deus. E o que ele vai causar na nossa vida? Ele quer causar uma divisão. Por quê? Justamente por causa disso. Porque uma pessoa dividida vai ser destruída. Se a gente olhar lá no Gênesis, o que ele fez com a Eva? Ele seduziu e causou uma divisão no coração dela. Ela começou então a desconfiar de Deus. Ela começou a achar que Deus não era tão bom assim, que podia não está falando a verdade para eles, porque aquele fruto podia ser bom, porque eles iam ser como deuses, né? Então ele semeou uma divisão no coração da Eva. E semeando a divisão no coração, o que aconteceu? O pecado. E com o pecado, toda a destruição que entrou depois no mundo. Então, o que nós precisamos buscar? Precisamos buscar comunhão. Então, nós precisamos buscar comunhão com Deus. E uma das coisas, essa comunhão com Deus, começa, claro, primeiro com o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, reconhecer Ele, né, como Senhor da nossa vida. Esse é o primeiro passo. Crer nele, saber que Ele é o Senhor. Agora, e aceitá-lo como Senhor. Aí então nós começamos uma caminhada. E essa caminhada começa sempre, ela vai num crescente. Começa com o quê? Nós precisamos começar a romper com o pecado. E primeiro com aqueles pecados mais graves. Nós chamamos de pecados mortais. Por quê? Porque justamente o que faz esse pecado? Mata a nossa alma. Então, se nós estamos com a nossa alma morta, como vamos vencer as batalhas? Nós estamos com um pé lá e outro cá. Não adianta a gente dizer: ah, Jesus, eu sou teu, se eu vivo no pecado, se eu não quero sair do pecado, eu estou afundado. Claro, da parte de Deus, Deus está oferecendo o quê? A misericórdia, o perdão, a graça. Mas eu tenho que dar esse passo, eu preciso romper. Eu quero ser de quem? Eu quero ser de Deus ou eu quero ficar longe de Deus? Essa escolha eu preciso fazer. Tem uma passagem lá de Josué, né, que ele faz isso. Ele diz: olha, agora eu e a minha casa, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vocês querem o quê? Moisés também coloca os mandamentos de Deus, coloca a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. O que você escolhe? Deixou também que eles escolhessem. O profeta Elias também, naquele episódio com Acabe, que ele vai fazer, tem aqueles profetas de Baal, ele diz também: olha, vocês estão mancando com as duas pernas. Diz para o povo de Israel: vocês querem servir Javé ou querem servir Baal? Escolha. Ou é um ou é outro.
casa dividida vai cair. Bom, se escolher Baal, está perdido já também, né? Agora, então, esse é um princípio espiritual importante, da gente buscar essa permanente comunhão com Deus. Então, se nós pecamos, bom, vamos lutar às vezes contra o pecado uma vida inteira, mas importante que a gente persevere nessa busca de santidade, nessa busca de comunhão com Deus. E no nosso coração tem aquele desejo sincero de ser de Deus, de querer ser dele, de querer ir para o céu, de querer ser santo, de querer... Então, no nosso coração se cria uma unidade, uma busca de comunhão com Deus permanente, mesmo que a gente caia. A gente volta e volta, que nem aquele filho pródigo, volta e volta, e não, mas eu quero ser de Deus, eu quero ficar com Deus. E a gente vai rompendo. E aí, claro, a gente vai buscando aquilo que alimenta a nossa comunhão com Deus. Aí tem os meios que nós vamos ter, que Deus nos oferece por meio da igreja. Você tem, claro, os sacramentos, você tem as bênçãos, você tem a palavra, você tem a Eucaristia, a adoração. Na palavra você encontra o que você deve fazer, onde você pode ir, aonde você não deve ir. Porque, claro, também de que eu encho o meu coração? Não é verdade? Também se eu digo que eu sou de Deus, mas eu só encho meu coração e a minha cabeça só com coisas contrárias à vontade de Deus, claro, a luta, vou ficar dividido. Quando eu quiser acessar alguma coisa, só tem coisa ruim na minha cabeça. Se eu fico falando coisas, né, que vão me afastando de Deus, as minhas conversas também vão sempre me afastando de Deus, eu também preciso eu estou criando divisão no meio. Então a gente começa a se dar conta disso. Então, toda a casa, todo o reino destruído, dividido, vai ser destruído. Então, se eu me dou conta que eu tenho um pecado na minha vida, o que eu devo fazer? Pecado é a área em que o inimigo de Deus age. Então, se eu deixo aquele pecado, o que ele vai fazer? Ele vai avançando, como se fosse, imaginar numa batalha, né? Avançou aquele território. E se você deixa, ele se instala. Daqui a pouco ele vai avançar para outro território, até querer conquistar, destruir a gente. Viu o que Jesus disse aqui? Quando o inimigo é expulso, depois ele volta, encontra a casa vazia, mas a casa está dividida, a gente está dividido, o que ele faz? Ele vai e busca outros 7 espíritos piores do que ele, e faz a gente fica pior do que antes. Então não dá para ficar dividido. A gente precisa escolher o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, escolher o caminho certo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu não posso ficar dividido. Eu sei que se eu quero um dia ir para o céu, para a vida eterna, só tem um caminho, é Jesus. Então eu escolho Jesus, a sua palavra, o seu ensinamento, e procuro buscar a unidade com essa palavra, a unidade com o ensinamento de Jesus. Mesmo que nesse meu esforço, eu possa às vezes cair muitas vezes, bom, então vou confessar muitas vezes o quanto for necessário para que eu possa me manter no caminho de Deus, ficar na unidade, na comunhão com Ele, permanecer na comunhão com Deus. E permanecendo na comunhão com Deus, Ele vai me santificando, Ele vai me fortalecendo, até que a gente vai aos poucos também vencendo os pecados, vai crescendo na graça e vai crescendo nesse caminho de santidade, que é o desejo de Deus, que todos os seus filhos cheguem à santidade. Então cuidamos. Jesus hoje nos ensina esse ponto importante. Vamos guardar isso no nosso coração até para a gente levar para a prática da nossa vida. Porque a tentação, muitas vezes, então, o que o inimigo vai tentar fazer na nossa vida?
Ele vai tentar manter você morno, entende? Vai convencendo de uma vida morna, tá? Já fica no pecado, você é bonzinho, não tem problema nenhum, leva a vida tranquilo, não vai dar problema nenhum, fique assim, né? Reza um pouquinho, faz uma coisinha assim, mas fica no pecado, não tem problema nenhum, aproveita a vida, que a vida é curta, não tem problema nenhum. Ele vai manter a pessoa, né, naquele estado, porque isso é interessante para ele. No final ele vai cobrar todas essas coisas. A vida com Deus é uma vida do fogo, né? O fogo do Espírito Santo. A pessoa que está em Deus, ela não é morna. Ela é cheia de amor, ela quer se doar, ela quer rezar, ela quer fazer bem para os outros. Realmente ela ama o Cristo, ela quer levar a sua cruz, ela quer abençoar, ela quer levar o Cristo para os outros. A gente pode ver, está cercado de pessoas assim. Então também nós não vamos deixar cair nessa armadilha. Vamos buscar essa comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus vai ser a nossa fortaleza, a nossa alegria, e realmente vai nos tornar pessoas realmente vencedoras do mal. Vai vencer o mal com Deus ao nosso lado. Não dividido, mas agora em comunhão com Deus nós venceremos o mal. E ficarmos atentos para que ele não venha semear no nosso coração a divisão. Então vamos agora fazer um breve momento de silêncio, a gente meditar um pouquinho essa palavra no silêncio do nosso coração e acolhê-la como um alimento também para a nossa alma.